Fala galera, tudo bom? Aqui é o Matheus e hoje eu quero trazer esses carinhas aqui, ó. Será que vale a pena ter o AirPods da Apple em 2021? Então bora saber o porquê que vale a pena ou não vale. Vou falar algumas coisas aqui, quero trazer algumas informações um pouco diferentes, trazer algumas coisas que talvez vocês não saibam. E comenta aí no nosso vídeo se esse review vai te surpreender ou não, se você sabia de tudo. Então chega de enrolação e vamos para ele. Então esse é o AirPods da Apple e o grande segredo dele é o design. É isso mesmo, o design. E eu vou te contar o porquê. Então primeiro falando exclusivamente do design, vamos tirar ele da caixinha aqui. Ele é feito da seguinte maneira, que sempre que você coloca na mão, ele tem um formato anatômico que você sabe de que lado ele pertence. Então, sempre quando ele estiver largado, você encosta nele, você consegue saber, ao pegar, justamente nesse encaixe, qual é o lado. Isso te facilita bastante em situações de pouca iluminação, ou quando você está fazendo mais de uma coisa. E o design não proporciona só isso, né? Eu acho que o grande segredo dele é isso aqui, ó. Esse formato aqui, esse formato de cone que ele faz, que é o seguinte: o falante ele se encontra aqui, ó, justamente onde está essa cola, tá vendo? Para cima. Então ele sai aqui, bate nesse plástico, sai um pouquinho por esse holder, né? Esse buraco, essa caixa acústica que a gente tem, e o som é projetado para cá, tá? E aí o que acaba acontecendo? Quando o teu fone tá na orelha, aqui ó, pegar o R por exemplo, tá na orelha, ele tá encaixado aqui, o áudio vem para cá, bate nesse cone, tem um respiro aqui no hole, ele é redirecionado por causa do plástico e esse ângulo que tem aqui, as frequências são projetadas para cá. Então você tem uma projeção de médios e agudos bem fortes, saindo nessa direção, nesse hole duplo aqui, e aqui ele tem o nosso respiro, onde saem as frequências um pouco mais grave, e elas tendem a ser mais direcionadas, as médias graves para trás da orelha, e é por isso que dá uma sensação de equilíbrio muito grande, e a gente tem bastante agudo nesse fone. Então a resposta de frequência dele é muito boa em relação aos outros fones, por causa da qualidade desse plástico. Então ó, a gente bate, você pode ver, é como se ele fosse um pedaço inteiro, né, maciço. Ele não é oco, tem componente, é o fone, é um imã, o plástico ele é duro e ele é colado e ele é responsável pelo redirecionamento das frequências. Então aqui atrás a gente tem esse outro hole, que é bem fininho, e aqui embaixo a gente tem mais dois holes, que são aqui os nossos respiros dos nossos graves, né? Então quando o falante ele movimenta para trás e para frente para formar o teu áudio. E quando ele faz exatamente este movimento aqui, a gente chama esse movimento de excursão. Então quando ele faz esse movimento de excursão, ele expele um pouco de ar por aqui, junto com frequência, e os graves, por serem frequências baixas, elas são omnidirecionais, então elas tendem a se projetar para todos os lados. E o deslocamento de ar que ela faz é atenuado por causa desse hole e desses dois. E é por isso que o grave soa um pouco mais limpo deste fone, né? A gente sabe que frequências graves mesmo, é muito difícil de você ter no fone, praticamente impossível você ter uma frequência bem definida por causa do tamanho do seu falante, dos números de ciclos que você precisa formar para uma frequência grave se ter. Só que a gente tem essa compensação, né? Pelos falantes estarem perto do teu ouvido, a gente tem uma sensação de grave. E é por isso que eu falo que a sensação desse fone do grave, ela é bem limpa. Ela é bem legal para você se basear, tem uma boa referência. Mas a gente sabe muito bem que grave é uma coisa muito complexa da gente se trabalhar, né? E é uma das coisas que o mercado aposta, né? O mercado mente pra gente o tempo todo, falando que esse fone tem um grave, um super bass. A gente vê diariamente aí vários anúncios de fones falando, esse fone é grave, não sei, e na real não é grave. Então a gente tem só essa sensação por causa de deslocamento de vento. E é bem doido conversar sobre isso, é uma coisa nova e o usuário comum não está habituado a conversar ou não consegue identificar. E a gente vai tratar disso em outro vídeo. Mas pra gente continuar aqui falando deles, eu agora quero falar sobre o cabo. O cabo tem aqui o botão com volume, ele é bem maleável. Ele é um cabo
balanceado de 5 vias, que é padrão para um fone de celular. Aqui no jack ele é o nosso P2, cientificamente o nosso cabo TRSSS, né? A gente tem o nosso chip, o ring, o sleeve e com zero interferência, porque a elétrica desse fone ela é bem trabalhada e a gente não tem ruído de interferência. Alguns fones já perceberam, alguns fones, quando você está escutando música e aí você pega, sei lá, uma chamada de rádio, você pega algumas frequências, algumas sujeiras, uns ruídos estranhos, é por causa que pode ter algum curto na tua elétrica do teu fone, e esse aqui é praticamente impossível de você ter, a não ser que você faça algum dano no cabo, porque ele é bem separadinho por dentro, ele é todo trançado e é uma conexão muito boa, além desse cabo emborrachado ser muito bom. O único defeito desse cabo é que ele suja bastante essas regiões aqui que são borrachas, ó, você pode até ver que tá uma cor diferente do plug, o plug é de plástico, é porque ele é emborrachado e a partir do momento que você vai pegando, que você vai tirando, ele vai ficando um pouco mais amarelado, né? Um pouco mais difícil. E você pode limpar, se você pega um pouquinho de algodão e esfrega com a água, você pode dar uma esbranquiçada, assim. Se você tiver um hábito de fazer isso aí, pelo menos umas 2 vezes ao mês, você vai ter um fone muito mais branquinho por mais tempo, né? Mas é inevitável que ele vá ficando amarelo com o passar do tempo. Mas demora, não é de imediato igual um fone que não tem uma borracha de qualidade. Um dos problemas desse fone pode ser causado por um mau uso, uma espécie de um mau uso, mas é um mau uso que não tem como correr, porque ela está relacionado a higiene. É isso mesmo, cera de ouvido. E o que eu posso falar para vocês nesse momento que eu vou falar de cera de ouvido é que é normal algumas pessoas terem uma produção de cera de ouvido bem maior do que as outras, né? E quando você coloca um fone de ouvido assim, fazendo uma pressão aqui, você acaba dando uma esquentada no seu meato, no seu trago. E essa pressão aqui, quando você vai causando, acelera a produção de cera de ouvido, porque é uma forma de defesa do organismo. E quando você também expõe a muita pressão sonora o tempo todo, tá ali, ela dá a sensação de... A descrição é como se ela desse uma esquentada, e essa produção acaba sendo um pouco acelerada e acaba escorrendo um pouco de cera, né? A cera fica num estado mais líquido, ela acaba escorrendo e ela pega nas grades do fone. Então ela acaba pegando um pouco aqui nos holes, né, do fone, e acaba entupindo e forma uma crostinha ali de cera. E aí o que acaba acontecendo? Depois que isso acontece várias vezes, ou pode acontecer com a primeira vez, se você tiver um uso intermitente muito grande, que é de entupir uma via do teu fone. Então você vai ficar com um lado bem maior do que o outro, você vai colocar e o seu áudio vai estar penso. Então você vai estar escutando esse fone normal e esse bem mais baixinho. Então você vai ter aquela falsa impressão que tá com alguma coisa errada, tipo, acho que tá com defeito no meu fone, tá muito mais baixo, deu um pau. Não, é sujeira e você entupiu a tua saída ali de frequência. Então seu fone fica abafado, né? Você abafa o seu deslocamento ali das suas frequências e você acaba perdendo a potência do teu fone. Mas fiquem tranquilos, tem como resolver, é só você adquirir alguns hábitos de higiene com o teu fone. E eu vou te mostrar quais são. Como é que você pode fazer essa limpeza desse fone aqui para ele durar mais? Simples, a gente vai fazer uma higienização com álcool isopropílico. Com cotonete de limpeza, você vai colocar um pouco aqui, pouca coisa, sem derrubar, e vai dar aqui umas raspadinhas, sem apertar, porque se a cera estiver mole, você vai enfiar ela para dentro do teu vidro. Você não quer isso, você quer remover aqui as bordinhas. Então, ó, você vai dar uma girada de leve, isso você vai fazer em todos os orifícios do fone. Então você pega aqui no roll, coloca um pouquinho. O álcool isopropílico ele não fica encharcado, ele pode ir nos circuitos, ele é feito para isso, então não tem risco de você estragar o teu fone. Sempre com parcimônia, tá? Sempre coloca pouquinho e vai esfregando. Então, ó, você tá tirando a sujeira aos poucos, ó, a cera. Outra etapa que você pode fazer para você evitar que a sujeira caia lá dentro é o seguinte: você vai fechar esses rolos aqui, esse de baixo e o de cima, vai colocar a sua boca aqui e bem de leve você dá uma sopradinha, tá? Sem fazer muita pressão, porque aqui ele vai reto pro falante. Então você assopra um pouquinho devagar, só fazendo um... Assopra só um pouquinho para a sujeira que tá grudada aqui, que derreter um pouquinho com o álcool, sair. E aí uma alternativa bem legal é você pegar aqui o álcool isopropílico ou até o álcool 92%, você acha em mercado esses álcools aqui, colocar no spray, que aí fica muito mais fácil de você dosar, né? Então, ó,
e pronto, tá limpo. Você pode jogar álcool em tudo que é plástico, tá? Menos na borracha, senão você vai ressecar a borrachinha e vai acabar estragando. E agora uma dica aqui de como a gente enrola o fone, né? Primeiro você vai colocar os respectivos lados aqui, o esquerdo e o direito. Vai pegar os dois cabos, vai passar junto, ó. O cabo que tem o microfone e os botões vai por cima e o outro cabo por baixo. Passou, é só enrolar. Quando você enrolar direitinho o teu cabo, o teu fone, ó, ele vai vir até aqui em cima, ó. Até aqui em cima, tá vendo? Nessa linha. Então quer dizer que você enrolou certo. Então você vai colocar ele aqui no cantinho e vai tampar. Tem muita gente que enrola errado, enrola ele por cima, então ele come espaço e aí ele fica assim, ó. Assim você tá danificando o teu fone. Ele tem que ficar reto aqui, tá? Então, ó, ficou reto. Beleza. Ele tem que ter uma folguinha desse lado. Segurou, colocou o plástico. Encaixou sem problema nenhum. Tá seguro, tá novo, tá na caixinha, tá bonito. O modelo desse fone aqui é o modelo de 2017. Então ele é um pouquinho mais antigo para os mais atuais. Esse aqui é o modelo 2020, 2019, 2020. Ele vem já com uma caixinha. Quando você comprar ele vai vir com essa caixinha. Ele vai ter uma seda protegendo esse fone aqui. Vai ter uma seda protegendo. E vai ter dois pacotinhos dentro da tua caixa. Um deles é o manual e o outro é o termo de garantia. E ele muda para cada país. E o que é interessante pra gente é que ele fala que se ele tiver qualquer defeito crônico, não importa em que país você comprou, a Apple é obrigada a efetuar o reparo desde a data de 1 ano da compra, tá? Se você comprar, dá uma lida que pode esclarecer algumas coisas para vocês. E agora eu quero dar uma olhada aqui no manual com vocês, que pode ter uma informação que pouca gente sabe. Este aqui é o manual, então ele indica aqui os nossos botões, que tem aumentar o volume, o botão central e diminuir o volume, e o microfone. Ele já te dá uma informação aqui que nem todos esses recursos são disponíveis com todos os dispositivos. Você tem que saber se seu dispositivo, que no caso deles é o iPad ou o iPhone, tem essas informações. Então, ó, nas informações a gente tem esses pontos pequenos aqui que são apenas um clique, e a gente tem essa barrinha aqui mais escura, que é como se a gente segurasse. Então, ó, quando você aperta uma vez, você vai reproduzir ou pausar o áudio. Então, uma vez você vai reproduzir ou pausar, duas vezes você vai para a próxima música ou capítulo. Se você aperta uma vez e na segunda você segura, você vai avançar. Se você aperta 3 vezes rapidinho, você vai para a música anterior ou capítulo anterior. E se você apertar 2 vezes rápidos e uma lenta, você vai retroceder, você vai voltar. Sobre ligações, se você apertar uma única vez, você atende ou encerra. E para você recusar, é só você segurar. Essa função funciona no meu celular, tá? Então provavelmente funcione em todos os celulares. E a Siri, é só você manter pressionado durante muito tempo, que ela vai chamar a nossa Siri. E no meu caso, ela chama o Google. A gente tem informações sobre perda auditiva. Sua audição pode ser danificada permanentemente ao ouvir sons em volumes altos. Ruídos ao fundo, além da exposição contínua a volume altos, podem fazer com que o som pareça estar mais baixo do que ele realmente está. Verifique o volume antes de inserir o AirPods no ouvido. Sobre perigo ao dirigir usando os fones, risco de asfixia em crianças, irritações cutâneas, está relacionado ao higiene, e aqui aquela diquinha que a gente falou sobre limpar, sobre você ter um higiene sobre o fone, e choque eletrostático, que é uma das coisas que a gente não sabe, a gente não está habituado, a gente não conversa muito sobre isso, que é ambientes com pouca umidade no ar, que é onde o ar é bem seco, igual ele cita aqui, facilita o acúmulo de eletricidade estática. Então é mais fácil você dar um choquinho nas pessoas aí quando tá um ambiente bem seco. Vocês já perceberam quando um de vocês anda no transporte público, lotado, com fone, que às vezes você encosta em alguém e você toma um choque? É por causa de eletrostática de aparelhos, seja celular, fone, qualquer coisa, qualquer dispositivo que tenha uma bateria ativa, que você tenha aí um sinal passando quando você está num ambiente muito seco, pode ser relacionado ao choque eletrostático. É muito importante você ficar ligado na temperatura do teu dispositivo. No geral, eles são muito bons. Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar sobre eles. E a questão é que você pode estar se perguntando é por que eu estou trazendo review
desse fone, né, um fone de origem mobile, é que quando você trabalha, sei lá, produzindo uma trilha, sound design, qualquer momento, qualquer produção de conteúdo que envolva áudio, é muito comum que as pessoas, né, que vão ter o seu produto final, vão ter um fone desse para escutar o seu programa, né? Eles vão ter um fone como esse para escutar. Até muitos de vocês podem estar vendo esse vídeo, vocês têm esse fone ou tem outro tipo de fone, ou tem outra marca que vem com outro fone. Enfim, esses fones não é necessariamente obrigado você tê-los para usar com o iPhone, ou ter um iPhone significa que você tenha eles, você pode usar outros fones. Particularmente eu tenho esse fone, mas eu não tenho iPhone, então eu tenho esse fone por causa do produto em si e por causa de tudo isso que eu falei para vocês. E justamente por isso que é bom você ter um carinha como esse, que é totalmente confiável, com um teste de referência, porque o produto final muitas vezes vai chegar num cara desse. E esse cara é um bom parâmetro pro mercado. Muita gente tem, muita gente conhece, muita gente aprova. E é fácil de entender por que quando a gente põe essas listas, quando a gente fala em voz alta todos esses motivos, né? Quando a gente dá essa confiança para a parede. Então é um ótimo parâmetro para você ter. Eu já produzi música com ele, com a Mimi Jan, e foi ele que me salvou. Eu só levei o computador e esse fone e fiz o áudio do jogo inteiro, né? Eu fiz 3 músicas e fiz o sound design do jogo inteiro só com esse fone. Como eu já tinha uma boa referência com ele, um bom hábito de usá-lo, eu soube aproveitar e tirei um ótimo resultado com ele. Eu não acho que tem fones mais confortáveis, mais seguros para você trabalhar, para você usar durante muito mais tempo, mas para você ter esse fone como um uso para lazer, eu acho perfeito se você vai escutar uma música, andar num transporte, se você quer checar como está saindo seu trabalho como referência. Eu acho que esse aqui é um ótimo ponto para isso. Se você usar esse fone dessa maneira, é muito provável que você vai ter muito conforto, segurança e qualidade. Então, e durabilidade, né? Foi como eu falei, quando você cuida da maneira correta, ele vai prolongar muito a sua vida de uso. E a gente tá vendo tudo isso que é para refletir se realmente vale a pena investir nele, porque eu tava dando uma olhada nesse fone na Amazon dos Estados Unidos e lá tava saindo $24. Independente da cotação, é mais ou menos o que a gente... É um pouco mais barato, na real, do que a gente paga aqui nas lojas oficiais da Apple. Na loja oficial da Apple você pode encontrar esse fone com o cabo P2, né, o jack de 3,2 milímetros pela faixa de R$200. O fone com cabo Lightning, os modelos um pouquinho mais novos, né, que vem com essa caixinha aqui mais nova, sem ser os da caixinha de plástico, as caixinhas de papel, eles são aí por volta de 200, 250 nas lojas oficiais. E eu não recomendo que você compre em outro lugar ou em outra loja. O site da Apple tem frete para todo o Brasil, então acho que vale a pena você comprar lá. É a única maneira de você ter certeza que esse produto é original. Ou numa fast shop, numa grande loja de rede, né? E não diria, sei lá, no marketplace, numa Americanas, Mercado Livre, qualquer loja que tenha marketplace de fora, que não seja um produto, por exemplo, esse é um produto das Americanas vendendo Americanas aqui. Não, se é um produto que está anunciado na Americanas, vendido por outra loja, muito provável que não seja esse fone original. E por causa de todos esses detalhes que eu falei do design, as pessoas copiam muito esse fone. E é por isso que as cópias até têm umas qualidades razoáveis, né? Porque esse design, igual eu comentei, acho que é a chave desse fone. Então é compreensível que as pessoas tenham copiado, não é só porque é Apple que é o design, não, é muita coisa por trás, né? O design traz muito resultado, né? E esse que é o mais impressionante desse cara. Então é isso, acho que depois de tudo isso eu recomendo, assim como no vídeo todo foi um grande spoiler, né? Eu acho que essa questão de reflexão se vale a pena ou não, é mais para quem não conhece ou não gosta, refletir um pouco sobre isso, mas para mim sempre valeu a pena, então eu sempre tive essa resposta e já ia indicar para vocês. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, muito obrigado pela atenção e por ter visto até o final. É bastante comprido, né, para falar de um único fone desse, mas eu acho que vale a pena, bastante informação bacana. E é isso aí, fiquem ligados no canal, se você tiver alguma sugestão aí, quiser me marcar ou quiser falar de algum equipamento, sempre bem-vindo aos comentários e troca uma ideia comigo. Se você, por exemplo, me segue no Instagram, você sabe que direto eu falo alguma coisinha ou outra lá, trago nos stories. Eu já falei sobre o fone, se ele é pirata ou não, então dá uma olhadinha, me segue lá no Instagram que você pode ter bastante coisa bacana. É isso aí, muito obrigado e tchau, tchau.